Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Graça e paz da parte de Jesus, o Cristo. Eu sou o reverendo Denis de Lima, pastoreio a congregação Jesus em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E é um prazer poder falar e anunciar para você a palavra de Deus nesse programa Crescendo em Cristo, da Rádio Cristo para Todos, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Hoje vamos estudar alguns versículos da carta aos Hebreus. Esta carta que a gente não sabe quem escreveu e ela contém doutrinas profundas do cristianismo. Vamos falar sobre o sacerdócio de Jesus e sobre a vida cristã. Deus nos abençoe. Amém. Abra sua Bíblia e vamos ler junto então o capítulo 5 da carta aos Hebreus, que diz assim: cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que o homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Até aqui, o capítulo 5 da carta aos Hebreus. Então vamos lá, o versículo 1 diz o seguinte: cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo. A palavra grande sacerdote eu quero mencionar aqui. Então, no Antigo Testamento, o sacerdócio comporta 3 características principais. A primeira, o sacerdote é a pessoa da casa de Deus admitido a aproximar-se do Altíssimo. Esse é o primeiro. Segundo, ele consulta a Deus e transmite as suas decisões
as suas leis. Terceiro, ele oferece sacrifícios. Então, as duas primeiras características têm a ver com uma participação na glória e na autoridade de Deus, que foram atribuídas à pessoa de Moisés e são vistas especialmente no Cristo elevado ao céu. É Ele que intercede por nós, Ele que envia o Espírito Santo. Então, agora o autor da carta aos Hebreus, ele chama a atenção para a terceira característica que eu comentei, o oferecer sacrifícios. Remete então à figura de Abraão. O autor de Hebreus, ele fortalece o aspecto muito humano do sacerdócio, que se relaciona com os pecados dos homens, das pessoas. Esse é o versículo 1, então, que eu queria comentar com vocês. Versículo 5: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. É assim que consta na nossa nova tradução da linguagem de hoje. Então, isso aqui é uma citação que o autor de Hebreus faz de novo. Ele já tinha feito isso, e ele faz de novo aqui sobre o Salmo 2, o versículo 7. Se você abrir a sua Bíblia, no Salmo 2, versículo 7, você vai ver esse versículo lá. Tá? Vamos agora para o versículo 6. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse assim: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então agora ele cita o Salmo 110, o versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Eu só queria comentar com vocês essas citações, da forma do sacerdócio de Melquisedeque. O autor de Hebreus, então ele foca nisso aqui, tá bom? Versículo 7 até o versículo 10 agora. Durante a sua vida aqui na terra, quero parar um pouquinho para falar com você o seguinte: daqui em diante vocês vão ouvir ou ler um resumo da chamada Cristologia, um resumo completo da Cristologia, um estudo em poucas palavras, um estudo da pessoa de Cristo, de Deus, tá? É isso aí, é uma Cristologia. Vamos lá. Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E, depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Versículo 10. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então essa é a Cristologia, um resumo da Cristologia, o estudo de Cristo, da pessoa de Cristo, aqui na carta aos Hebreus. Não é legal? Você pode compreender um pouquinho melhor a pessoa de Cristo lendo esses versículos aqui na carta aos Hebreus, tá? Vamos lá para o versículo 11. Temos muito o que dizer a respeito deste assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. O versículo 11. Esse difícil aqui, eu quero comentar essa palavra, difícil. A dificuldade surge aqui não por causa do tema, tá? Não tem nada a ver com o tema, que ele já conhecia bem. A dificuldade aqui é por causa da preguiça mesmo, da preguiça e da falta de curiosidade espiritual de quem recebe a carta aos Hebreus. Então quem está recebendo tem preguiça espiritual para entender, para fazer, para praticar. Comparados às crianças, a crianças que só conseguem se alimentar de leite,
a comunidade de fé que recebe essa carta aqui, essas pessoas decepcionam o autor dessa epístola. Esse autor, ele gostaria de ver o povo se tornar adultos na fé, né? O Paulo fala de uma forma semelhante também com a comunidade de fé lá em Corinto. Então Paulo usa essa comparação, e o autor aos Hebreus também utiliza essa comparação. Por quê? Porque na antiguidade era comum o uso dessa comparação alimentícia aqui. Leite para as crianças, ou seja, o ensino básico de alguma coisa, no caso aqui da vida cristã, e comida sólida para os adultos, um ensino mais robusto, um ensino das coisas práticas, né? Exercícios da fé, uma vida cristã de prática de boas obras e de transformação do mundo através dessa prática cristã e das boas obras, tá? Com isso, a gente pode perceber o seguinte: aqueles que recebem a carta aos Hebreus, eles parecem pertencer já há algum tempo à igreja. Isso é importante vocês saberem, né? Então eles pertencem há algum tempo, mas ao invés de ser capazes de ensinar os recém-chegados na igreja cristã, os recém-convertidos, eles mostram menos energia, menos empolgação que os novatos ali em progredir na vida cristã. Pergunta trazendo para os dias de hoje: somos assim? Será que não acontece muitas vezes com a gente isso? E acontecia aqui, tá? Então quem escreve aos Hebreus vê esse problema, ele vê essa dificuldade, tá? Versículo 12 e versículo 13: em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Essa está certo ou errado que eu quero comentar com vocês. Ou seja, certo ou errado é saber do que é justo. O que é justo é um discurso de justiça aqui. É uma doutrina de pessoas cristãs maduras na fé, que vai ser exposta, então, no 6º capítulo, o próximo capítulo que vocês vão acompanhar também no Crescendo em Cristo. Essa doutrina, esse ensino mais robusto de pessoas cristãs, já mais entendidas há algum tempo, vocês vão ver então no capítulo 6. Então, o que eu queria trazer para vocês era isso, e para concluir o estudo, trago palavras de Martinho Lutero. Eu escrevi, eu copiei, palavras muito consoladoras do Martinho Lutero sobre esse capítulo, sobre um versículo, e sobre a palavra sacerdote, que é o tema de toda a carta aos Hebreus aqui, tá? Lutero diz assim: sacerdote é palavra tão poderosa e querida que sobre a terra não pode haver palavra mais amável e agradável. Soa muito melhor aos ouvidos chamar Cristo de sacerdote do que de Senhor. Sacerdote é poder espiritual. Significa isso: o sacerdote vem e toma sobre si todos os males do povo, como se fossem seus próprios. Depois intercede por todas as pessoas perante Deus e recebe dele a palavra, pela qual pode consolar a todos e ajudar-lhes. Sacerdote soa mais agradável e consolador do que papai e mamãe. Sim, esse nome encerra tudo o mais para nós, pois, sendo sacerdote, faz com que Deus seja nosso Pai e Ele próprio o nosso Senhor. Não há mensagem mais doce para o coração. Com essas boas palavras do Dr. Martinho Lutero, nós encerramos
o capítulo 7 da Carta aos Hebreus. Deus abençoe você e a sua família. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.